Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós daremos continuidade no livro de Geografia, na unidade 3, a partir da página 52. E nós vamos falar sobre os meios de transporte e de comunicação. Vamos lá? Então, na página 52 e 53, podemos observar vários meios de transporte, como carro, bicicleta, canoa. Aqui atrás, na página 53, nós temos o cavalo, entre outros meios de transporte. E temos também meios de comunicação, como pessoas conversando, utilizando o aparelho celular, utilizando a máquina fotográfica, entre outros meios de comunicação que aparecem aqui nessas imagens. Agora nós vamos iniciar o box O que eu sei, nós vamos explorar esse box. Como as pessoas fazem para se comunicar com quem está longe? Então, nesse caso, nós podemos utilizar o celular, o telefone, a internet para nos comunicarmos com quem está distante. E para se informar sobre o que está acontecendo no bairro, na cidade e no mundo. No caso do bairro e da cidade, podemos utilizar as mídias sociais, A comunicação aí através de um grupo, pelo WhatsApp, ou um jornal local que fala sobre a cidade, que fala sobre os acontecimentos da cidade. E já para sabermos sobre o mundo, nós utilizamos a internet, o computador, a televisão, o rádio, entre outros meios de comunicações. E qual é o meio de transporte que você utiliza para ir à escola? A tia Damares utiliza o carro, e você? E se formos visitar um familiar que mora longe? Aí podemos utilizar também o carro, mas temos outros meios de transporte que é capaz de nos levar a locais mais distantes, como por exemplo o avião, o navio. E qual é o meio de transporte mais utilizado pelas pessoas do local onde você mora? Em Cachoeira Paulista, hoje em dia é muito utilizado o carro e a moto, mas a bicicleta, há um tempo atrás, era o principal meio de transporte. Você sabia disso? Quando a tia Damares tinha a idade de vocês, quase que não se via carro na cidade. As pessoas andavam bastante a pé e de bicicleta. Então, esses eram os principais meios de se deslocar dentro da cidade. Agora, dando continuidade na página 54, falaremos sobre o deslocamento e comunicação. Hoje em dia, podemos perceber que as pessoas se deslocam de diversas maneiras, utilizando vários meios de transporte, como moto, carro, ônibus, navio, trens, entre outros. Então, é interessante que vocês grifem aqui esses meios de transporte. Além da necessidade de se transportar, as pessoas também têm a necessidade de se comunicar. E por que será que nós temos essas necessidades? Se deslocar pelo espaço é necessário para realizarmos atividades cotidianas e essenciais, como de ir da casa para a escola, ou ir ao mercado, ao parque, ir à praça, Isso é muito importante, a gente se deslocar. Por isso, há a necessidade dos meios de transporte. A comunicação também é uma necessidade de todos, pois precisamos nos manter informados sobre notícias, conversar com amigos, com familiares, comunicarmos para trabalhar. Como nesse período que nós estamos vivendo, nós estamos utilizando muito os meios de comunicação. Por exemplo, agora a tia Damares grava essa videoaula, envia para vocês, então vocês estão aí recebendo as informações e depois a mamãe manda para a tia Damares no WhatsApp. Então é um outro meio de comunicação. E utilizamos também para falar com um parente que está longe, para falar com um amigo. Então, o tempo todo nós estamos nos comunicando e por isso a necessidade desses meios de comunicação. E os meios de comunicação são os mais diversos possíveis. Então, temos cartas, jornais, revistas, e-mails, telefones, celulares, rádios, televisores, internet, cinemas, entre outros.
Aí vocês podem perguntar, tia, mas hoje em dia a gente não escreve mais carta. É realmente, aquela carta lá que o vovô e a vovó escrevia para mandar algum recado para alguém, para dizer que estava com saudade, ficou mesmo um pouco lá no passado. Ainda é utilizado, mas ele é bem menos utilizado do que as mensagens trocadas pelas redes sociais. Mas muitas vezes as mensagens que nós escrevemos é a carta atualizada, então ela não deixou de existir. Mesma coisa o rádio, a televisão, quando surgiu a internet, diziam que ia ser esquecido, que não ia ter mais importância, que não ia mais existir. Só que pelo contrário, nós simplesmente adaptamos, nós criamos novas tecnologias através da televisão. A televisão, ela inovou bastante. O rádio também. Hoje em dia nós podemos ouvir rádio através do celular. Então, às vezes nós até não temos aquele aparelho de rádio, aquele aparelho antigo de comunicação. Só que nós ouvimos o rádio através de um aparelho mais moderno. Então, ele não deixou de existir, assim como a carta, os jornais e revistas também É muito importante nós realizarmos leituras de revistas, de jornais, e tem bancas na cidade. Praticamente em todas as cidades tem bancas onde vende jornais e revistas. E é interessante você praticar essa leitura também. Agora, na partir da página... e só um comunicado. Grifem, por favor, quais são os meios de comunicação, pois isso também é muito importante. E você pode grifar também a parte que você achar interessante, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre a evolução. Então, com o tempo, os meios de transporte e de comunicação foram se transformando e se modernizando. Isso possibilitou que os seres humanos chegassem aos locais mais distantes e conhecessem mais sobre esses locais de forma mais rápida. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre a evolução, porque lá os nossos antepassados não tinham meios de transporte, só que eles começaram a observar, começaram a perceber que eles precisavam fazer esse deslocamento. Então nós vamos ver como é que chegou a invenção do meio de transporte. Desde a pré-história, os seres humanos identificaram a necessidade de se locomover para buscar alimentos e abrigo. Nesse sentido, a invenção da roda foi muito importante para os nossos antepassados, que os antepassados são as pessoas que nasceram e viveram antes de nós, em um período na história. Com ela, ficou muito mais fácil transportar alimentos, objetos e mercadorias de um local para o outro. Então, eles precisavam fazer esse transporte desses objetos, dessas mercadorias, porém estava com dificuldade. Foi aí que eles inventaram a roda. Criaram a roda e criaram ali, podemos ver aqui na imagem, como se fosse um carrinho. Mas ainda assim, era difícil transportar pessoas e mercadorias para uma distância longa, porque eram eles que tinham que empurrar o carrinho. Foi aí então que teve um outro momento marcante na vida deles, né? Que eles perceberam que poderiam domesticar os animais. O que é domesticar os animais? É educar e criar os animais para conviver com os seres humanos, como ocorre, por exemplo, com os cachorros e com os cavalos. Aí, como eles domesticaram esses animais, eles começaram a utilizar esses animais como meio de transporte também, para auxiliar no meio de transporte. Até nós temos como exemplo a charrete. O cavalo puxa ali a carroça que foi criada pelo ser humano. E isso pode transportar mercadoria, pessoas. Então facilitou muito a vida do ser humano, né? E aí quando eles domesticaram os animais, eles perceberam e passaram a criar animais como cavalos, jumentos, bois, camelos, entre outros animais, para utilizá-los como meio de transporte. Além disso, para viver em diferentes locais, os seres humanos precisavam atravessar os rios e mares em busca de abrigo e também de alimentos, uma vez que precisavam pescar. Então, eles começaram a sair
em busca de alimentos, sair para pescar, e aí começaram a perceber que dava também para criar o barco, para levar para a distância mais longe ainda. Assim, eles começaram a usar embarcações como meio de transporte, como as canoas, os pequenos barcos e as caravelas. Então, primeiro o homem criou a roda, domesticou o animal para ajudar, para auxiliar esse meio de transporte. Depois, ele viu a necessidade de criar um meio de transporte também, que é utilizado na água. O primeiro foi utilizado na terra, agora nós vemos aqui uma embarcação utilizada na água, onde eles utilizavam para ir pescar, buscar alimentos. E com o avanço das novas tecnologias, os meios de transporte ficaram melhores e foram surgindo novos tipos de transporte, como os carros, os navios e os aviões. Hoje em dia nós conhecemos aí grandes aviões, grandes embarcações, navios, mas para chegar a esse navio, para chegar a esse avião que nós vemos hoje com a tecnologia que eles têm, nós devemos conhecer um pouquinho lá como foi, o passado, como foi todo o início dessa história, o início dessa transformação, dessa evolução. E nós podemos ver aqui na linha do tempo, na página 59, que no ano de 1400 a 1600 eram usados embarcações lá, como as caravelas portuguesas. E na época que o Brasil foi colonizado, que os portugueses vieram para o Brasil, eles vieram nessas caravelas, que eram barcos enormes, feitos de madeira e que tinha essas velas aqui, para poder tocar para o vento, levar o barco para a direção que eles precisavam. Em 1825, nós podemos observar que tem o trem a vapor, conhecido como a Maria Fumaça. Esse trem deixou muita saudade em muitos, no vovô, na vovó, em quem utilizava ele. E aqui em Minas Gerais, nós temos a Maria Fumaça, tem ainda um passeio da Maria Fumaça. Ainda nós podemos matar a saudade, quem já utilizou ou quem ainda não utilizou pode ir lá conhecer, que tem o trem a vapor conhecido como Maria Fumaça. Já em 1870, nós podemos ver a imagem de uma bicicleta, mas é uma bicicleta bem diferente da que nós estamos acostumados, Em casa nós temos bicicleta bem diferente dessa daqui. Em 1930, nós podemos ver um carro, que também era um carro bem antigo, ele era todo quadrado. Hoje em dia os carros são mais arredondados, Tem mais tecnologia. Depois, em 1939, nós vemos um avião usado durante a Segunda Guerra Mundial. E falando sobre avião, nós vamos conhecer logo a seguir quem foi o pai da aviação, quem foi o inventor do avião. E a tia Damares vai deixar lá na HD Virtual um link para vocês saberem um pouco mais sobre o pai da aviação. E por último, aqui em 1940, o bonde elétrico usado no Rio de Janeiro. Então, se você olhar desde 1400 a 1940, já houve uma grande evolução. Agora, se pegar de 1940 até o dia de hoje, nós podemos ver que isso mudou muito. Nós temos meios de comunicação, meios de transporte, nós temos vários meios de transporte que tem muita tecnologia e a cada dia isso vem modificando ainda mais. Agora, na página 60, nós temos o box. Você sabia? Alberto Santos Dumont é um inventor brasileiro que ficou muito conhecido por ter construído alguns balões dirigíveis. E como a tia Damares falou, eu vou deixar um link para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre eles. Então ele inventou alguns balões e, com o passar do tempo, ele não se contentou e criou o primeiro avião chamado 14 bis. Foi uma grande invenção aí de Alberto Santos Dumont. Ele é considerado o pai da aviação, pois foi ele que inventou o primeiro avião, foi ele que fez esse primeiro voo. E nesse vídeo você pode conferir essa informação. Então, por hoje, nós vamos ficando por aqui. E vocês vão realizar a leitura das páginas 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, que foi essas que a tia Damares deu uma pincelada. Vocês podem realizar novamente essa leitura
e na próxima aula nós faremos as atividades. Muito obrigada, boa tarde!